a natureza, as coisas da natureza, né? Então, continuando a segunda aula, eu estou gravando a partir de agora, tá, gente? O Sol era o deus Ra, era representado também por Horus, né, que tinha o corpo de homem e a cabeça de falcão, que representava o dia. Tinha esfinges também, né, corpo felino e cabeça humana, que representavam divindades solares. E para finalizar, Terra, deus Geb, e Céu, deus Nut. Pode continuar para mim ali embaixo, ou... Letícia? Havia várias formas de representação dos deuses do Egito Antigo. A antropomorfa, ou seja, em forma humana, zoomorfa, em forma de animal, e a antroposomorfa, quando havia uma mistura animal com humano. Muito bem. Então, antropomórfica era só o deus humano, né? Que parece só características humanas. Zoomórfica era só animal. Então, esse deus ele tinha corpo só de animal. Antroposomórfica era metade animal e metade humano, e tinha bastante deuses assim, né? Essa parte eu quero que vocês grifem, que é muito importante, tá? Tudo? Professor, Tudo. uma coisa, os humanos que eram os deuses que eram humanos, assim, né? Eles eram os faraós, não eram? Na verdade, eles eram deuses com características humanas mesmo. Não Mas que eles sejam os faraós. O faraó é representante dos deuses, tá? Aí você falou que um dia que ele era conhecido como Deus. Quem? Era representante dos deuses. Não, você falou que ele era uma divindade. Na Terra. Ele é considerado uma divindade justamente por ser representante dos deuses. Importante. Né? Não, mas tipo uma divindade suprema. Suprema, mas é em terra. Ele é vivo, né? Os deuses são coisas que a gente não pode pegar, né? A gente Então, não... se uma faraó morrer, ele vira Deus? Não. Não necessariamente. Depende da crença do povo. Eu tava alérgico. Pode continuar, Terminou de ler? A Daniel quer ler, né? Quem que pediu? Ele leu O Mundo dos Mortos. Pode ser. Posso ler O Mundo dos Mortos, professor? Só li uma... Eu vou deixar você ler a parte da mumificação. Ah, eu? Isso. É curto, eu quero ler. Não, tem um monte. Gente, eu posso ler a parte da mumificação? Posso ler a próxima? Faz assim, então, ó. Leia para mim, Letícia, essas formas, que depois eu vou passar o mundo dos mortos para Lucas, o Lucas. Isso. Para o Lucas. Pode ler, Letícia. Essas formas, todo mundo escutando a Letícia. Silêncio, por favor. Isso, vamos lá. Obrigada. Essas formas também estavam relacionadas a características divinas e humanas. Assim, a deusa Ísis representava a boa esposa e mãe afetuosa do deus Horus. Hathor ou Hathor, a deusa do amor, era representada com um disco solar e chifres na cabeça, símbolos de prosperidade e felicidade. Então, gente, olha ali do lado. Olha a imagem aqui do lado. Olha a Hathor aqui, ó. Olha, Hathor. Esse chifre, né? Com a bolinha no meio. Olha o outro aqui, ó. O Horus, com corpo de humano e cabeça de falcão. Né? Oh, não, professor. Você tem razão, ela tem chifre. Porque se ela é deusa do amor, ela vai ter chifre. Não, sem viajar, ô Lucas. Vamos lá, sério. Essa daqui que eu sublinhei para vocês é a Hathor, né? Esse aqui do lado é o Horus, tá? Que eu também fiz uma pinturinha aí. É o deus de nada, né? Oi, Felipe. Transformar em águia. Ele era considerado um deus, mas deus de quê? Ah, o Horus? Deus do dia, representava o dia. Ué,
Mas o Horus não era aquele deus lá que batalhou contra o cara do mal? Aqui, E Lucas, ó. Horus, com corpo de homem e cabeça de falcão, representava o dia, certo? Vamos continuar aqui. Vai, leia, Lucas. O mundo dos mortos. A crença na vida. Vai, Lucas. O mundo dos mortos. A crença na vida. Após a morte, era um ponto central da religião egípcia. Para os egípcios, havia uma relação de continuar entre a vida terrena e que eles chamavam de mundo inferior. A vida era vista como uma caminhada no meio da morte física. O coração parava e essa caminhada era interrompida por isso. Era necessário preparar o morto para retornar após a morte. O caminho iniciado no mundo terreno, como assim? Iniciado no mundo terreno, o preparo do morto. O preparo do morto para renascer do mundo no mundo inferior envolvia várias práticas funerárias que tinham como centro o ritual da mumificação. Muito importante. Os rituais funerários da preparação da múmia ao enterro na tumba tinha como função eliminar do corpo tudo que representava a impureza, criando um corpo purificado para trilhar o caminho da eternidade. Todavia, nem todos os egípcios eram mumificados, apenas os faraós, os sacerdotes e os administradores que ocupavam altos cargos públicos eram subestimados ao processo de mumificação após a morte. Então pessoal, explicando um pouquinho para vocês, ó, é uma crença deles, faz parte da religião deles, acreditar que teria uma vida após a morte. Ou seja, queria retornar, né, a vida após ir para o mundo inferior. E para ter essa passagem, né, de retornar à vida, ele precisava passar pela mumificação, tá? Que era uma forma de limpar todas as impurezas para ele poder continuar o caminho pela eternidade. Todos poderiam participar, professor? Não, apenas faraós, sacerdotes e cargos importantes, tá bom? Ah, professor, e o escravo, o camponês, o que faziam com os corpos deles? Normalmente, era jogado na areia do deserto. Como assim, professor? Para conseguir manter o corpo, né? Manter o corpo sem deteriorar, sem estragar, sem decompor, ele jogava na areia, achando que a quentura da areia ia manter o corpo certinho, certo? Professor, uma coisa que eu vou falar. Olha, se eles não tivessem arrancado os órgãos dos egípcios... Calma, gente. Ô, Lucas, calma. Calma, Lucas. Um por vez, gente. Senão não adianta. Ainda mais que a gente está à distância. Um por vez. Calma aí. Fale rapidão, Lucas. Na minha opinião, se eu fosse ter uma crença, eu não arrancaria os órgãos. Ah, sim. É que é uma religião antiga, né? Era o que eles acreditavam. Povos antigos, né? Diga, Sofia.
Pode falar, Sofia. Eu acho que seu microfone está pausado. Tá mudo. Não tem nada. Sofia, Ah, entendi. lê. Ah, ela queria ler? Leia o Escaravelho Coração, ô, Sofia. Quando o corpo... Sofia, para você ler. Para eu ler? É ela. Pode ler, Sofia. A um, Aqui, ó. Nessa parte do Escaravelho. ah, tá. Quando o corpo era mumificado sobre o local exato do coração, os egípcios colocavam um amuleto em forma de escaravelo. Escaravelo é como se fosse um besouro, Sofia. Agora eles estão num processo duplo aí. Caso o coração do corpo fosse removido ou destruído acidentalmente, o amuleto substituirá, permitindo a ele que pudesse renascer para a eternidade. Então, gente, o que eles acreditavam também? Que esse escaravelho coração, se acontecesse alguma coisa com o coração da pessoa que morreu, colocando esse amuleto, ela poderia renascer de qualquer forma. Certo? Peraí, vou botar pra carregar. Ok. Deixa eu colocar aqui embaixo, ó. Todo mundo grifou o que precisava? Sim. Vou Sim. apagar, então. Vocês conseguem ouvir o que minha mãe tá ouvindo? Não. Bem baixinho, ô, Letícia. Quase não. Ah, então não dá pra... Professor, Oi. posso ler o processo de mumificação? O Daniel tinha pedido, eu divido, vamos dividir, tá? Aí, ó. Vai. Estão conseguindo enxergar aqui o processo de mumificação? Sim. Sim. Professor, assim, né? Eu acho que assim, então, jogar o... Deixa eu aproximar aqui. Jogar Gente, o... quem tá arriscando? Não sou eu. Vai, Não pode sei. continuar, Lucas, diga. Jogar o sal, que é para nós, foi uma boa ideia de mostrar que teve uma grande funcionamento na religião. Tipo assim, ó, eles devem ter provado para as pessoas pegar um corpo morto, colocar sal, que na verdade é o pozinho mágico deles, iria transformar a pessoa. E é um grande poder para a religião. É importante, porque o sal, ele tira tudo que é a umidade do corpo. Então, ele mantém mais o corpo Professor, não é tipo por mais tempo. talco e amido de milho? Na verdade, é o sal. O sal, vocês já ouviram falar de carne de sol? Não. Não? Carne de sol é justamente aquela carne que eles jogam bastante sal nela, deixam um bom tempo o sal nela, depois colocam no sol. É justamente para conservar mais tempo aquela carne sem estragar. É justamente igual a esse processo de mumificação. Certo? Certo. Pode começar a ler, Daniel. O primeiro. Calma. Eu posso primeiro- ler? Calma aí. Pode dá pra ver. Vamos lá. Pode ler, Daniel. Ô, professor, será que já lançou na plataforma lá o bagulho? Não, depois sobre a lição, fica tranquilo. Depois eu vou lançar. Vamos prestar atenção na aula. Pode continuar, ô, Daniel. Primeiro, os órgãos internos do corpo eram removidos para serem guardados cada um em uma vasilha, chamada de vaso canópico. Isso. Então, esse vaso era responsável por deixar todos os órgãos. E, normalmente, tinha sempre alguma resina, algum produto natural
que eles colocavam para conservar esses órgãos sempre certinho, né? Sempre bom. Pode continuar, Daniel. Pronto, dá para fazer um transplante de coração até agora, né? Hoje é usado assim, né? Pode ir, Daniel. Em seguida, o corpo era coberto com bicarbonato de sódio, com a função de secar e preservar o cadáver. É isso. Então, tirava toda a umidade do corpo, que daí preservava esse cadáver para posteriormente, né? Para fazer o processo de mumificação. Professor. Oi? Boa ciência, porque eles já sabiam disso e enganaram o povo. Uma boa ciência. Na verdade, realmente mantinha o corpo bom, né? Mantinha o corpo sempre certinho. Então, eles tiveram uma boa ciência. Sem dúvida. Pode continuar, Nicole, o terceiro. Passados 60 dias, o corpo era preenchido com óleos e resinas para perfumá-lo e conservá-lo. 4. Por fim, o corpo era envolvido em caixas de linho, colocado no sarcófago e enterrado. O sarcófago é essa tumba aí, gente, que vocês estão vendo do lado da imagem. Então, o que acontece? Passava por todos os processos de purificação, né? Para deixar bem limpo, puro, para poder retornar futuramente. Esse era o processo de mumificação. Bem legal, né, Nunca gente? deu certo, né? Oi, Nicole. Nunca deu certo, né? Então, é uma crença, Olha, né, trouxeram, professor, trouxeram os tesouros do cara para ele entregar. Normalmente eles colocavam tesouros ao lado dos mortos. Isso é verdade. Deixa eu ver. Aí, gente, só falta uma página para a gente acabar a parte do Egito. Deixa eu pegar aqui. Deixa a gente aprender a escrita egípcia que a gente nunca vai precisar usar. É importante para a gente conhecer como que os povos desenvolveram as primeiras formas de escrita. Mas a gente vai usar? Não, mas é importante. Conhecimento. Conhecimento é sempre importante. Vai, Letícia. As escritas egípcias... Espada mais forte que a caneta. Uma espada mais forte que a... Vai, Lucas. Preste atenção. Pode ler, Letícia. Boca, meu Deus. Letícia? Letícia? Oi? Continue para mim. A escrita egípcia... Sou eu. A escrita egípcia parece ser tão antiga quanto a suméria, mas ainda não há certeza sobre isso. A primeira forma de escrita no Egito foi o hierógrafo, que surgiu por volta de 3.300 a.C. No início, ela era pictografada, isto é, representava objetos por meio de desenhos. Com o tempo, passou a ser, ao mesmo tempo, ideográfica, contendo sinais representando ideias, e fonética, com sinais que representavam sons de fala. Muito importante, gente. Grifem aí, ó. Hierógrafo, então... Calma aí, Lucas. Hierógrafo, então, é a primeira forma de escrita deles, que era distribuído primeiramente como pictografia. Professor, o que é pictografia? São objetos que são representados por forma de desenho. Vamos supor, uma árvore que representa produção, ou que representa plantação. Outro, depois que foi evoluindo, começou a ser ideográfica. Professor, o que é isso? Já o sinal, né, algum sinal representa uma ideia. Então, começou a evoluir cada vez mais a escrita deles. E também a fonética. O que é fonética, pessoal? É quando... Fonética. É quando uma imagem tem um som. Som é fonética. Então, representa vários sons, né? Determinada figura tem um som. Então, eles começaram a falar
reproduzir o que eles conseguiam ler, né? O que eles conseguiam enxergar. Ô, professor, o que eu posso ler o segundo parágrafo? Pode. Agora vamos para a próxima escrita, hierática. Hierática era uma escrita hieróglifa, simplificada. O registro mais antigo dessa escrita data de meados do terceiro milésimo 3000 antes antes de de Cristo. Cristo. E era usado para registros cotidianos. Quando você queria evitar a professor, me perdi. Calma aí, é que eu fui salvar as Você se nossas moveu aí, horas. me perdi, professor. Você tá aqui, né? Da escrita Eu parei na complexidade, aqui, ó. complexidade. Matheus, para de falar, caramba. Complexidade da escrita hierográfica. A escrita demótica ou popular aparece por volta do ano 700 a.C. Era uma escrita mais simples, que servia também para escrever cartas, fazer contas e registros. Muito Os importante, egípcios gente. Calma aí, Lucas. Então, Tá bom, muito professor. importante essa parte da escrita. Ela era dividida em 3 partes: hieróglifa, tá? Matheus. A hierática e a demótica. A hieróglifa é essa que eu falei que tinha a pictografia e a ideografia. A hierática, gente, era mais simples. Então, era usada para o registro do cotidiano das pessoas. E a última, demótica, que era mais simples ainda, que eles usavam para cartas, para fazer contas, registros. Podem grifar, que é importantíssima essa parte. Eu grifei tudo que você grifou. Muito bem. Pode continuar, Lucas. Ok, professor, posso continuar lendo? Pode. Meu irmão tá me atrapalhando. Os egípcios usaram vários materiais para escrever. Os hieróglifos eram usados principalmente para escrever nas paredes dos templos, em monumentos funerários e, em alguns casos, no papiro. O que é Isso. papiro? Eu vou explicar para vocês ali embaixo. Anotações cotidianas eram feitas em maneiras e papiro, tanto na escrita hierática quanto nas Demótica. Papiro, ô Lucas, é justamente o papel que os egípcios inventaram, que é a base de uma planta. Mas eu vou mostrar a imagem para vocês, vocês vão ver. É bem legal. Posso continuar, professor? Só um minuto. Essas anotações que eles faziam no dia a dia, né, no cotidiano, eles usavam a escrita hierática e demótica, não a hieroglífica. A hieroglífica era só para os monumentos, templos. Os templos. Isso mesmo. Pode continuar, Lucas. Sabe ler e escrever no Egito Antigo era indispensável ao indivíduo que quisesse seguir uma carreira de funcionário do faraó. Ser sacerdote de um templo ou mesmo general de um exército. Muito bem. Então, saber ler e escrever era importante também para as outras pessoas, né? Para os cargos altos. Elas queriam emprego bom também, né? Isso. Se você quer ser um funcionário do faraó, um sacerdote, um general, você tem que saber escrever nessa língua antiga. Grifaram? A função de tudo era escrita. Isso mesmo. Posso apagar, gente? Pode. Tá bom.
Apagando. Não tudo. Ai, meu Deus. Embaixo não, no último parágrafo não. Eu vou grifar de novo para você. No último parágrafo só. Aí, ó. Não grifei nada. Eu tava lendo e não grifei. Depois você pega no vídeo, Lucas, pode ser? Ai, vou tentar grifar algumas partes agora, então, né? Mas daí vai ficar estranho. Depois Tá, você não vou coloca grifar no nada. vídeo. Para a gente poder terminar a aula de hoje. Tá bom, professor. Pronto, grifei. Falta... Só falta a parte do Que papiro. tamanho? Aqui embaixo, ó. Vamos lá, vamos entender como que eles faziam papiro. Leia para mim, Nicole, por favor. Fazendo o papiro. O caule do papiro era cortado, destacado e fatiado em tiras bem finas. 2. As tiras eram colocadas em uma base de madeira, depois cobertas com tecido e socadas com um tipo de martelo. 3. Desse modo, elas grudavam umas nas outras, formando uma folha. O tecido podia então ser removido. 4. Colhia-se essa folha com uma pedra lisa e aparavam-se suas bordas e então o papiro estava pronto para ser usado como papel. Entenderam? Então, esse é o processo do papel dos antigos egípcios. Desde a parte que eles tiravam o caule, né? Dessa imagem 1. A outra segunda... Isso, papiro é uma planta que depois deu nome ao papel usado pelos egípcios, tá? Então, a segunda parte ali, ó, eles alinhavam essa caule, né? E a terceira parte, eles batiam, né? Para grudar uma parte na outra. E a última, passavam uma pedra lisa para deixar certinho Essa parte o papel. marrom é o papel? É um papiro. Depois que já secou, tá? Então é isso. Esse é o papiro do Egito Antigo, muito importante, que eles faziam assim, ó. Depois que ficava pronto o papel e escrevia, eles começavam a enrolar ele, certo? E sempre no finalzinho, eles costuravam um papiro no outro e enrolava. Aí ficava aqueles canos de papiro, certo? É isso.